No Assunto do Dia, com Márcio Alvarenga. Eleições 2024. Reitor da UFO. E o programa Trocando em Miúdos está ouvindo os candidatos a reitor no processo eleitoral 2024. Hoje estamos recebendo o candidato da chapa Integra Mais UFO, o professor Hélder Eterno da Silveira, do Instituto de Química. Professor Hélder, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, muito obrigado pela sua participação, professor. Bom dia, Márcio Alvarenga. Eu quem agradeço a oportunidade de dialogar contigo e com a nossa comunidade acadêmica e extra-acadêmica. Bem, nós temos, curiosamente, esse ano, as 4 chapas que concorrem ao processo eleitoral, tendo como vice uma mulher. E aí eu pergunto, professor Hélder, qual foi a sua principal motivação ao escolher uma mulher como vice? Muito bem, Márcio. A principal motivação foi equidade. Nós estamos numa universidade com 46 anos de federalização e mais de 60 anos de história que nunca teve na sua gestão uma mulher. Quando eu fui convidado por um grupo de colegas para compor uma discussão sobre o ingresso nesse processo, nesse pleito, eu coloquei como condição que só iria se fosse com uma mulher. Em função mesmo dessa defesa que está presente na nossa carta, que está presente nas nossas propostas, que é a defesa da diversidade, que é a defesa da igualdade de gênero, que é a defesa da pluralidade, que é a defesa da equidade. Então, esta foi a principal motivação. A universidade ela é composta por 58% de mulheres. Então, é impensável uma mulher não estar na gestão superior máxima da nossa instituição. O senhor chegou a cogitar de colocá-la como cabeça da chapa, professor? Sim, chegamos. Foi algo muito discutido entre o grupo, entre os colegas. Mas, ao final, foi avaliado que, naquele contexto, seria melhor que eu estivesse à cabeça, também entendendo que, além de nunca termos tido uma mulher, nunca tivemos um homem negro na gestão da nossa instituição. Então, é uma gestão que acaba que historicamente é marcado apenas por um perfil de homens brancos, sem nenhuma mulher nessa composição, e na leitura que fizemos naquele momento, compreendemos a necessidade de também, nessa composição, eu continuar a ficar à frente na cabeça, e a nossa candidata para vice-reitora ou co-reitora, como eu carinhosamente assim a chamo. Professor Hélder, as mulheres são minoria quando se trata dos critérios de pesquisadoras, né? Chegando a 46% dos docentes universitários, 42% dos líderes de grupos de pesquisa e apenas 25% como bolsistas sênior de produtividade em pesquisa, que é a mais alta categoria de apoio do CNPq aos cientistas do país. E aí eu pergunto, professor, o que poderia ser dito a respeito desses números? Esses números, eles refletem uma sociedade que ainda está muito desequilibrada do ponto de vista da justiça social e da igualdade social e da igualdade de gênero. Isso, Márcio, se dá em função justamente da ausência de políticas indutoras para que meninas, mulheres, se voltem ao ramo da ciência, ao ramo das artes, ao ramo da filosofia. Infelizmente, nós temos um contexto no Brasil e no mundo que a mulher, de todas as minorizações ou silenciamentos, a mulher é silenciada em toda e qualquer cultura e toda e qualquer país ou nação. Isso é algo que reflete também no ambiente universitário. Então, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério da Mulher, o Governo Federal, tem apostado em políticas de indução, inclusive com editais específicos, que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura participou quando eu estava à frente daquela pasta, e também outras políticas que são a concretização da nossa política de igualdade de gênero, valorização das mulheres, que tenta e que visa enfrentar essa realidade da ausência de mulheres, tanto na pesquisa quanto na própria gestão pública. Professor Hélder, cite aí um compromisso que está inserido na sua carta-programa, né?
e que a comunidade universitária poderia até cobrar nos primeiros 6 meses da sua gestão? Muito bem. São tantos compromissos que estão lá, eu até gostaria que a nossa comunidade visse a nossa carta-programa. Mas o nosso, entre tantos, tem um que é a reorganização da nossa estrutura administrativa da universidade e que ela tem que ser feita imediatamente. Nós padecemos de eficiência, nós padecemos de um processo mais orgânico em que as pró-reitorias consigam ser reorganizadas para que a gente consiga alcançar excelência, inclusão e eficiência. Nesse sentido, nós fomos a chapa que propusemos um reordenamento de todas as pró-reitorias. A pró-reitoria, isso tem que ser feito já de imediato na entrada da gestão, para que a gente submeta aos conselhos superiores o texto base para que seja refletido e para que a gente discuta. Então, o reforço do planejamento, criando a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, no lugar da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento e Administração, a criação da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura, no lugar da Prefeitura de Campos, ou Prefeitura Universitária, a criação ou a mudança do nome da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que passará a ser a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas, a Pró-Reitoria de Graduação, que passa a ser uma Pró-Reitoria de Ensino, entendendo a inclusão da ESTES, da ESEBA, do ensino como todo, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para ser uma Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. É necessário pensar inovação para além dos elementos da pesquisa, inovação nos processos, inovação nos serviços, inovação pedagógica, a gente tem que avançar nessa direção, e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas sendo transformada numa Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Cuidado das Pessoas. Então, este é um compromisso que está nas primeiras páginas da nossa carta, programa, entre tantos outros, uma carta densa, construída coletivamente, e que eu gostaria, sim, de ver toda a nossa comunidade participando nessa construção coletiva de reordenamento das estruturas da Universidade Federal de Uberlândia. E nesse sentido, professor, o senhor falou dos conselhos superiores, né? Qual a sua avaliação quanto à composição do conselho universitário e que mudança o tornaria mais eficiente e representativo, professor? Bem, nós temos um conselho, talvez um dos maiores conselhos universitários do país, e isso está no estatuto. Nós temos que respeitar fortemente o nosso estatuto, mas retomar a discussão da estatuinte. A Comissão Estatuinte já produziu um documento em que fez alguns apontamentos com relação aos conselhos. Márcio, o Conselho Universitário, na minha leitura, e isso não está aqui na nossa carta-programa, haja vista que é uma proposta da Estatuinte e que deve ser tratada pela Estatuinte, mas eu acredito que o Conselho Universitário deva ser mantido da forma que está, mas ser recomposto para que, de fato, tenha representantes do ensino, da pesquisa, da extensão, com votos e com valorização de todas as pessoas ali dentro e também da comunidade extra-universitária. Nós temos a comunidade externa com assento no conselho, mas que nunca participou desse conselho. E nós precisamos ter câmaras que se derivam desse conselho, que eu chamo sempre de conselho pleno, e câmaras de ensino, pesquisa e extensão, que integrem as discussões acadêmicas em torno das mesmas questões, da mesma pauta e dos mesmos horizontes, e, do outro lado, uma Câmara de Gestão, Infraestrutura e Governança que possa pensar outros elementos. Então, a minha ideia que tem que ser debatida com a Comissão Estatuinte, nessa revisão do Estatuto da nossa instituição, seria esse Conselho, ainda que na sua completude, na sua plenitude, um conselho pleno, mas também composto por câmaras que deem celeridade para o desenvolvimento das pautas e para discussões das pautas, como é feito nos diferentes conselhos. O Conselho Nacional de Educação, que é formado também por câmaras, o Conselho Nacional de Saúde, que possuem as suas câmaras, os diferentes grupos e conselhos constitutivos dos órgãos públicos, eles têm o Conselho Pleno e as câmaras deliberativas que contribuem para a celeridade
dos processos e para uma discussão mais aprofundada, técnica e pautada na eficiência, na economicidade e nos princípios da administração pública. Professor Helder, imaginemos que assim que você assumisse a reitoria, houvesse aí o enfrentamento de uma greve reivindicando melhores condições de trabalho. E aí eu pergunto, que tipo de argumento o senhor usaria exatamente para colocar um fim ao movimento, professor? Márcio, não é o reitor quem vai colocar um fim no movimento. Eu sou, inclusive, contrário a isso, que colocar um fim do movimento. A universidade, ela se pauta por princípios democráticos e participativos. E a greve é um direito de todos os servidores, as servidoras, sejam eles professores, técnicos, técnicas da nossa instituição. A greve, como direito, será acolhida pela universidade, se eu estiver como reitor da universidade, pela Universidade Federal de Uberlândia, e as pautas que forem colocadas, endossadas por assembleias, por um coletivo de pessoas, também serão pautas defendidas pela nossa gestão. Então, nós não trabalharemos para colocar fim na greve. Quem tem que trabalhar para colocar fim na greve é o governo federal, é o órgão financiador e que, por vezes, precariza o financiamento da universidade pública ou precariza as condições de trabalho e orçamento dos nossos servidores. Do ponto de vista da gestão, ela acolherá com bom grado todo e qualquer movimento democrático e que defenda direitos de servidores e servidoras da nossa instituição. Bom, ainda sobre greve, professor, é claro que a greve ela provocou exatamente um esvaziamento nas respectivas campanhas dos candidatos a reitor, né? Aí eu pergunto, além desse reflexo, qual a perspectiva disso também se traduzir num índice de abstenção alto na votação? Bom, Márcio, já tem sinalizações. A votação vai acontecer no mês de agosto, 27 e 28 de agosto, primeiro turno, e em havendo o segundo turno no mês de setembro. Já existem sinalizações, e o Andes já sinalizou, e a Universidade Federal de Uberlândia já sinalizou a finalização da greve nas próximas semanas, tanto dos docentes, quanto também dos técnicos administrativos que têm trabalhado nessa construção do término da greve. Então, o que está acontecendo é que, quando dá a votação, nós já teremos, acredito eu, a nossa instituição em pleno funcionamento dos seus serviços, com seus servidores, servidoras, estudantes em atividades. Isso, em alguma medida, pode parecer prejuízo para o processo de campanha, mas eu tenho uma outra leitura. A minha leitura é que é um momento em que haja uma formação política da nossa comunidade em torno das pautas da greve em defesa da nossa instituição. E eu, como professor dessa instituição, como disse anteriormente, defendo essas pautas, defendo as questões que estão sendo aí colocadas, como tenho acompanhado bem de perto esse movimento de retorno para as atividades aí nas próximas semanas, o que dará tempo de nós conversarmos mais detalhadamente com a nossa comunidade sobre as nossas propostas, sobre a universidade que nós acreditamos e defendemos. A exemplo do que acontece em todo o país, né, professor, existe um processo de polarização política muito acirrada e a universidade não seria diferente, né? E no sentido da sua atuação, qual o seu papel no sentido de tentar apaziguar os espíritos? Nós, Márcio, estamos apresentando uma proposta de integração. A nossa universidade está adoecida em vários sentidos. Adoecida pelo calendário, adoecida em função do pós-pandemia, adoecida pela atomização, que é essa fragmentação da nossa instituição, de procedimentos, excesso de burocracias que nós temos na nossa instituição. Então, nesse sentido, é necessário que nós construamos políticas específicas de integração da nossa comunidade para que a gente supere essa situação de adoecimento da nossa comunidade acadêmica. Então, nessa direção, a nossa carta-programa ela apresenta um conjunto de ações de valorização do servidor, de atividades de cultura, atividades de esporte, formação, repactuação do uso do espaço físico, uma avaliação consistente, sistemática dos servidores, dos serviços
que são prestados na nossa instituição, para que a gente consiga, em respeito às pessoas, respeito a uma universidade ou na direção da construção de uma universidade saudável, a gente consiga, de fato, avançar. A gente faz política com indução, programas, projetos e ações, com fomento responsável por esses programas e com avaliação. Caso contrário, a gente fica tateando no escuro. E nisso a nossa gestão não vai fazer. Nós temos propostas muito consistentes daquilo que nós queremos para trazer essa universidade, ou para construir essa universidade mais saudável, mais integrada, menos atomizada e para além da sua bolha ou das suas questões muito internas. Professor, nós temos aí 3 chapas ligadas à atual gestão, né? Eu queria a sua avaliação e também queria conhecer qual o nível de relação com essas outras 2 chapas e evidentemente, qual seria exatamente o fator determinante para que surgissem 3 chapas ligadas à atual gestão. A despeito de nós sermos 3 chapas ligados à atual gestão, Márcio, não significa que as 3 chapas têm compreensões idênticas ou iguais do que é a própria universidade. Eu respeito as demais chapas, inclusive uma 4ª chapa, que foi constituída aí ao longo dos últimos meses. Respeito todos os meus colegas, como colegas de trabalho, todas as 3 pessoas que comigo compõem 4 chapas, mas cada uma delas tem determinadas compreensões. A nossa proposta está pautada na valorização do servidor, está pautada no reconhecimento do estudante, está pautada no enfrentamento à evasão, em valorização de diferentes elementos que compõem o dia a dia, o cotidiano da instituição, mas são chapas cujo pensamento, lógica de funcionamento e visão de universidade, com questões que se aproximam, mas com outras tantas que se distanciam. E foi essa percepção de distanciamento que fez com que, a despeito de estarmos numa mesma composição, caminhássemos por trajetos diferentes. Professor Helder, considerando o tripé ensino, pesquisa e extensão, na sua percepção, qual é a área mais frágil da UFO, hein? Márcio, hoje nós não podemos pensar uma área mais frágil. Todas as áreas têm a sua fragilidade. Não dá para a gente classificar de forma simples. Nós temos fragilidades, por exemplo, na pesquisa, porque nós não temos, dentro da universidade, uma política de pesquisa. Nós não sabemos para qual direção a gente caminha, como nós não temos uma política de ensino. Então, são fragilidades tanto da pesquisa quanto do ensino. Quanto nós temos fragilidades na extensão, quando nós pensamos na orçamentação da extensão, que está muito aquém para os grandes desafios que a extensão pede, quando do processo de inserção curricular da própria extensão e da extensão na pós-graduação. Então, todas as áreas têm fragilidades. Não gostaria de colocar isso como uma comparação de uma área com relação a outra, mas todas elas precisam ser vistas com muito cuidado, com muito zelo e com equidade. Nós temos, por exemplo, a extensão é a única que tem um sistema de registro dos seus programas, projetos e ações. A pesquisa precisa de um sistema, o ensino precisa de um sistema, o orçamento do ensino precisa ser mais robusto, precisa ser trabalhado, como o orçamento da pesquisa, a extensão tem dificuldades orçamentárias. Então, o que nós estamos aqui propondo é uma integração de áreas, é o reconhecimento das particularidades de cada uma delas, para que a gente, nesse critério da equidade, consiga trabalhar no reconhecimento de todas, sem considerar uma para além da outra. Porque interessa à Universidade Federal de Uberlândia uma pesquisa forte, tanto quanto um ensino forte, tanto quanto uma extensão forte, que caminhe na mesma direção do desenvolvimento profissional das nossas estudantes e dos nossos estudantes. Professor Helder, o senhor falou de fragilidade da extensão e, nesse sentido, eu pergunto qual é a sua visão sobre o muro invisível que separa a universidade da comunidade externa? É um muro invisível em função das bolhas que muitas vezes nós mesmos fomos constituindo dentro da nossa instituição. É por isso mesmo que, ao longo desses últimos anos, o governo federal, e independente do governo, porque isso passou por vários governos, os planos nacionais de educação, tanto o primeiro quanto o segundo, têm dito para as nossas instituições:
é necessário se fazer extensão, ou seja, é necessário se relacionar com a comunidade. E nós não podemos nos enganar. A extensão não é apenas um elemento curricular. A extensão diz da natureza de uma instituição, ou seja, de um novo paradigma de universidade. Um paradigma pautado na participação, na colaboração, na preocupação da pesquisa com o desenvolvimento social, na preocupação do ensino como uma formação que seja pautado nas grandes questões, dilemas presentes no contexto, no cotidiano da nossa sociedade. Então, nessa direção, é necessário que nós tentemos romper totalmente com esta lógica ou com esse muro visível e invisível que foi constituído em torno da ciência, em torno do conhecimento, em torno da própria universidade, sob pena de nos tornarmos irrelevantes para a sociedade. Se a sociedade não percebe a importância da universidade, a importância da ciência, a importância do conhecimento, ela acaba se convencendo com saberes de WhatsApp ou com negacionismos que estão aí fortemente presentes na nossa sociedade como um todo. Mas para isso, precisamos sair do nosso lugar, sair da nossa zona de conforto, pensar em transferência de tecnologia, pensar em inovação, pensar em outros modos de articulação com os diferentes setores da sociedade. Bom, falando em diferentes setores da sociedade, qual deveria ser a principal parceria a ser celebrada pela UFO com a iniciativa privada e qual seria a área, professor? São muitas iniciativas que podem ser feitas, mas veja bem, nós não podemos fazer qualquer movimentação em direção à iniciativa privada nos apequenando. O que eu quero dizer? Nós não podemos abrir mão da nossa capacidade em propor, da nossa autonomia e da nossa capacidade ou do nosso exercício de tomada de decisão. Toda e qualquer relação com o setor privado, ele tem que ser na valorização da coisa pública, da administração pública e da formação dos nossos estudantes. São diferentes áreas. Nós temos áreas no campo tecnológico, no campo da inovação, que a universidade já tem conseguido estabelecer relações com o setor privado, mas garantindo a sua autonomia. Nós temos várias atividades que são feitas no campo das ciências sociais aplicadas, no campo das humanidades, que também buscam parcerias com setores públicos e setores privados, mas sempre defendendo o nosso direito em decidir, em participar e, acima de tudo, em defender o interesse público. Toda relação com a instituição privada tem que ser em defesa do interesse público. Professor Helder, há décadas, né, que prefeitura e universidade demonstram estar em trincheiras diferentes, né? Aí eu pergunto, qual que é o principal alinhamento que a UFO teria que adotar com relação à administração municipal de Uberlândia? Tudo bem, vamos lembrar que nós temos Universidade Federal de Uberlândia, Patos, Ituiutaba e Monte Carmelo. Então, o que se aplica a Uberlândia se aplica também às demais cidades onde a universidade tem campus. É necessário se estabelecer uma relação direta, honesta, mas que, respeitando a nossa autonomia, coloque quais são as grandes contribuições da Universidade Federal de Uberlândia aqui para esse regional do Triângulo Norte. No caso, nós estamos apresentando uma chapa suprapartidária, ela não tem filiação de nenhum tipo de partido político, porque nós queremos conversar com todas as pessoas. O nosso partido se chama UFO. E é nessa direção que nós vamos negociar. Temos desafios a serem superados, como cenários de prática para os estudantes no campo da saúde, medicina, enfermagem, fisioterapia e outras áreas. Nós precisamos desenvolver trabalhos relacionados aos nossos museus, que estão em espaços da Prefeitura Municipal de Uberlândia e também na Prefeitura Municipal de Ituiutaba. Nós precisamos estabelecer ações que intensifiquem os grandes programas e projetos de extensão e de pesquisa que são realizados no campus da UFO Monte Carmelo e da UFO Patos de Minas. E o nosso diálogo será sempre respeitoso, será sempre considerando, novamente, o interesse da universidade e daquilo que conjuga esforços para o desenvolvimento da população dessas cidades. E nessa direção, Márcio, nós já temos alguns diálogos que estão sendo feitos com os pré-candidatos à prefeitura dessas diferentes cidades, sempre demonstrando respeito, mas demonstrando também muita firmeza,
a assertividade daquilo que a UFO pode contribuir para o desenvolvimento desses locais e desse regional. Dentro do Trocando em Miúdos, participando do processo Eleições 2024 para reitor da UFO, trouxemos a participação do candidato da chapa Integra Mais UFO, professor Helder Eterno da Silveira, a quem agradecemos a gentil participação, professor. Eu que agradeço, Márcio Alvarenga, estou aqui à disposição, sigam o nosso grupo nas redes sociais e agradeço a gentileza pelo convite, estou aqui à disposição para qualquer outra atividade com você, com o programa. Bom dia. Bom dia. No Assunto do Dia, com Márcio Alvarenga. Eleições 2024. Reitor da UFO.